Olá, queridos. Com alegria eu estou aqui para falar com você. Tanto você que gosta de história e gosta de se aprofundar nas coisas que estão ali no entorno da nossa fé, que trazem ali para nós informações que fortalecem, que nos tornam robustos na fé. Então eu tenho alegria em falar com você. Mas para você também que não gosta muito de escutar história, que às vezes dorme no meio de aula sobre a história da igreja cristã, mas hoje o assunto é importante, eu gostaria que você prestasse atenção, porque nós temos que prestar um tributo, nós temos que levantar a Deus a gratidão por a vida de um homem que nós, via de regras, temos contato com ele de maneira indireta todos os dias, a grande maioria dos cristãos no Brasil, e no entanto, pouco conhecem dele, e ele merece ser conhecido, tá certo? Eu estou falando de João Ferreira Anes de Almeida. Esse Anes aí, eu pus assim até para mostrar uma certa erudição, né? Passar como um sabichão para você, né? Esse Anes a gente quase não vê quando você vai estudar a vida de João Ferreira de Almeida, aquele camarada que traduziu a Bíblia para o português e que você tem acesso hoje de uma maneira muito ampla, né? Mas o que eu gostaria de pensar antes, para você entender melhor do que nós estamos falando, é o seguinte: a Bíblia ela foi escrita lá nos tempos de Moisés e dos outros escritores bíblicos do Velho Testamento, que compõem a primeira parte, o Velho Testamento, ali com 39 livros. Eles foram escritos em grande parte dele, quase 90%, ou até mais um pouquinho, na língua hebraica, uma língua que não se fala mais hoje. E ela, através do tempo, ela foi evoluindo, criando ali assim uns amálgamas que nós chamamos, e ela se tornou mais popular na sua versão aramaico, que é em muitos elementos ali do hebraico, mas o aramaico, que era uma língua mais falada na região, né? Então nós temos finalização de alguns livros ali, Daniel e um outro texto que eu não me lembro agora, aonde Esdras, né? Onde nós vemos ali a utilização dessa linguagem aramaica. Então ela é hebraico e aramaico no Velho Testamento. Então tudo que você tem de mais antigo que mostra o Velho Testamento, ele está nessas duas línguas, que são os originais que nós chamamos, né? Os originais mais antigos datam do segundo, terceiro século ali depois de Cristo, e tem os outros que são que nós chamamos de majoritários, porque eles são usados de uma maneira muito maior nas traduções, que eles são mais recentes para nós, que são do sétimo, do oitavo século, né? Que ainda eram escritos nessas línguas originais, e desses originais que nós temos guardados até hoje, que são muitos, utiliza-se para fazer a tradução das Bíblias para a linguagem de hoje, para o dia de hoje, para as línguas que são faladas nesses tempos. Bom, dito isso, queridos, eu quero que você saiba que João Ferreira de Almeida é o que faz a primeira tradução da Bíblia de uma forma completa. Nós temos um rei português, por volta do século XI e XII, que ele fez tradução de partes das escrituras para o português, aquele português falado ali na Península Ibérica, por volta desses séculos XII, XI da era cristã. Mas foram pedaços, textos ali que ele conseguiu traduzir e que não configuraram uma tradução que chegou até nós, por exemplo, os protestantes aqui na América do Sul, especificamente no Brasil, né? Então, o primeiro a traduzir isso chama-se João Ferreira de Almeida, um camarada que merece que nós conheçamos um pouco a vida dele, certo? Então, nós sabemos que antes da Reforma Protestante, houveram algumas traduções, como na Inglaterra, por Wycliffe. Nós sabemos também que esse rei português que eu disse foi bem antes da Reforma Protestante que ele fez isso, mas via de regra não havia muita abertura para a tradução das Bíblias, para línguas populares. Era o latim, e dessa forma a Igreja Católica mantinha um domínio, um controle sobre essa questão da Bíblia. Ela não era aberta para as pessoas. Quem tinha conhecimento e ministrava, entre aspas, eram apenas os padres, os clérigos, né, que tinham acesso a esse trabalho. A Reforma Protestante abre e escancara isso, e nós vamos ver então uma profusão de traduções que foram feitas ao redor do tempo. Nessas traduções, queridos, para a gente ganhar tempo, existem três muito importantes, que são consideradas melhores, que já foram feitas. A primeira delas é uma Bíblia traduzida em inglês, a mais famosa, é a Bible King James, né? Ou a Bíblia do Rei James. Eu tenho uma versão dela aqui em português, que não é tão boa, não é tão considerada, mas é uma das melhores em português,
mas a original em inglês é tida como a melhor tradução que já houve. Ele traduziu ali dos originais gregos e também aramaicos e utilizou também alguma coisa do latim. Nós temos uma outra Bíblia muito importante, que é a Bíblia de Jerusalém. Essa versão minha aqui também, ela está em português, porém recebi de um amigo como um presente muito querido e é utilizado pelos nossos irmãos católicos. Porém, a versão dela, que é tida como uma das melhores, que estaria entre as 3 melhores, é a versão em francês, é a original. Quem a traduziu, né? Um grupo de pessoas que a traduziu, baseadas ali em vários originais. Então a Bíblia de Jerusalém em francês, junto com a Bíblia, com a Bible King James, a Bíblia do rei James, em inglês, fazem parte daquele grupo seleto das 3 melhores traduções, né? Agora, qual que é a terceira? E aí eu quero que você se alegre. A terceira é a João Ferreira de Almeida. Esse homem português, né, que viveu no século XVII, que traduziu a Bíblia para nós. Ela é considerada de melhor qualidade, inclusive, que o próprio Lutero, quando traduz a sua Bíblia para o alemão, ele não alcançou a qualidade técnica, acadêmica e de qualidade mesmo interpretativa que o próprio João Ferreira de Almeida alcançou quando ele conseguiu fazer a nossa tradução, a que chegou até mim e você. Lembrando sempre que quando você lê, né, as versões que nós temos hoje aqui, por exemplo, ela é a revista e corrigida, que foi usada até 2009, e várias Bíblias de estudo utilizam. Então essa aqui é uma do Almeida, revista e corrigida. Nós temos uma outra Bíblia de estudo aqui, a Bíblia Shed, essa já é revista e atualizada. Qual que é a diferença das duas? Essa primeira que foi feita até 2009, a utilização dela, ela tinha um vocabulário mais erudito, ela era mais fiel ali àquilo que, digamos assim, o João Ferreira tinha trazido. Essa, que é revista e atualizada, ela é adaptada, ela traz ali algumas modificações, principalmente na questão ortográfica, né? Que também a outra tem, mas essa aqui trouxe para uma linguagem um pouco mais popular, mas ainda assim uma linguagem, podemos chamar de clássica. E nós temos hoje em dia variantes dessas versões aqui, né? Tem a Nova Linguagem Internacional, tem Século XXI, todas em português que você pode ler com a, digamos assim, com a visão do vocabulário do século XXI, né? Mas dessas mais modernas nós temos a NVI, que ela tem uma ligação com as versões, com a tradução feita de João Ferreira de Almeida. Isso posto, querido, eu quero que você então preste atenção. Nós estamos falando de alguém que prestou um serviço tão bem feito ao Senhor, que é reconhecido hoje como uma das 3 melhores traduções, que é aquela que você usa no seu dia a dia aqui, pelo menos a maioria das igrejas, dos pastores indicam essas versões, né? Não que essas mais modernas não sejam importantes, elas servem inclusive para você aprender um pouco mais de facilidade. Mas quando você quer aprofundar no conhecimento da palavra de Deus em português, você tem que vir para uma dessas 2 versões, com certeza, tá certo? Então nós temos que pensar um pouquinho na biografia desse homem. Quem foi João Ferreira de Almeida? Ele era um padre, porque se você pegar ali no título dessas traduções originais que ele fez, está lá, Padre João Ferreira de Almeida. Não, ele não era padre nos moldes que nós vivemos hoje. Hoje padre é aquele que é o sacerdote católico e pastor, digamos assim, que é o pregador, é aquele dirigente das igrejas evangélicas, porque nós não somos sacerdotes, nós temos uma visão interpretativa bem diferente disso. O único sacerdote que existe hoje é Cristo Jesus, nós somos apenas pregadores da palavra e somos chamados de pastor. Na época de João Ferreira de Almeida, essa palavra padre, ela servia tanto para os protestantes quanto para os católicos, então por isso que aparece padre. Mas ele teve um início de formação ali no fim da sua infância, começo da sua adolescência, que talvez direcionasse ele para um seminário católico, que era a religião da família dele, e majoritariamente em Portugal, aonde ele nasceu em 1628. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Várzea Tavares, lá em Portugal. E lá ele perde os seus pais, se torna órfão, né? E com 14 anos a gente o encontra já na Holanda, na casa de um tio provavelmente. E lá ele tem um contato com os reformados, com a visão reformada do cristianismo. Mas o que define a transformação dele de católico para evangélico é numa viagem, que nós não sabemos as motivações, não existe um registro, ele está saindo de um navio ali da Holanda e indo lá para a Indonésia, para Malásia, para aquela região que fica ali perto da Índia, da China, na divisa ali, onde vários arquipélagos e ilhas
formam nações. E os portugueses dominaram aquela região por um período, depois perderam esse domínio para holandeses e ingleses, principalmente, e franceses também. Mas então havia uma quantidade expressiva de pessoas que falavam português. Então o trabalho que ele vai exercer lá vai ser importante, ele vai ser utilizado na sequência da vida dele pelas autoridades holandesas, né? Depois ele se transforma num pastor, aonde ele serve aquela região, trabalha aquilo ali, provavelmente por conta de ser português e falar bem a língua portuguesa, obviamente, como outras línguas que ele também falava. Então ele nasceu ali em 1628, ele falece lá em Jacarta, na cidade de Batávia. Batávia é uma referência holandesa, né, que foi uma colonização que eles fizeram, e ele morreu em 6 de agosto de 1691, aos 63, por volta dos 63 anos, né? Ele termina a sua vida. Mas ele foi escritor, ele foi tradutor de vários. O texto que no navio converteu ele, que falava das diferenças do catolicismo para o cristianismo protestante, ele leu aquilo, estava em espanhol, ele dominava o espanhol, ele dominava o francês, o italiano também, tão novinho como ele estava. E acabou que então ele passou, através daquele documento, daquele manifesto, ele passou a entender a diferença que havia entre o cristianismo católico, que escondia a Bíblia, e o protestantismo, que trazia a liberdade para que o povo tivesse acesso à Bíblia e pudesse mudar as suas vidas, como mudou de toda a Europa, né? Se você pegar a história, você perceberá que aqueles que se transformaram em protestantes são os países que mais desenvolveram suas tecnologias, suas faculdades, né? E têm ainda proeminência no mundo até hoje, certo? É só um dado para você saber. A cidade onde Calvino dominou, né, trabalhou ali na Suíça, todos os anos quando se faz um levantamento de quais são as cidades com melhor qualidade de vida, a cidade que Calvino foi prefeito, delegado e tudo mais, ele mandava prender e mandar soltar, é a melhor cidade, né? Nós vemos isso ali em Bruxelas, Bruxelas é na Bélgica. Nós vemos na Suíça, né, quando ele tem essa ação, essa visão de implantar ali um cristianismo poderoso. Então, a capital da Suíça, todos os anos aparece ali como uma das 2 melhores cidades do mundo para morar. E tem essa base dentro do cristianismo calvinista, né? Só para nós termos uma ideia da representação que foi a Bíblia ser aberta aos homens ali por volta do século XVI. Queridos, então continuando falando sobre o João Ferreira de Almeida, ele chega até aquela região, ele vai para a ilha de Jacarta, e ali ele começa um trabalho, ele é utilizado. Na sequência ele vai para uma outra região ali próxima, que é Malaca, que já ele estava na Indonésia, então ele vai para Malásia, que é uma micro-região ali próxima, e ali ele vai trabalhando. E era um homem utilizado para várias coisas. Ele foi diácono, ele fazia trabalho de diaconia, e além da diaconia, ele também trabalhava visitando hospitais, visitando presídios, né? Ele tinha uma postura bem forte levando o evangelho. Em 1656, aos 28 anos, ele se torna pastor. E então ele é levado, ele é colocado ali no Sri Lanka hoje, né? Na época chamava Ceilão, pertencia à Índia. E ali ele vai encontrar a sua esposa, né? E ele foi um homem que teve muitas dificuldades na vida. Já quando ele casa, ele e a mulher quase são pisoteados e mortos por um elefante, mas eles conseguiram escapar, né? Deu um surto no elefante lá e quase encerraram a história dele ali. E nós não teríamos a versão dele hoje. Mas ele conseguiu escapar e ali ele esteve por um tempo. Andou dentro da Índia e dentro das dificuldades que ele teve, queridos, porque ele era um homem que pregava fortemente contra o catolicismo. Ele se preocupava com as coisas que estavam dentro da igreja protestante, que ainda tinha um viés, tinha um ranço do catolicismo. Ele tinha muita preocupação com isso, ele encontrou muitos inimigos, ele encontrou muita dificuldade com a própria liderança dele, né? Mas para você ter uma ideia do amor que ele tinha pela palavra de Deus e a força que tinha, quando ele vem naquele navio aos 14 anos e que ele se converte, quando ele chega ali em Jacarta, ele já começa uma tradução do Novo Testamento que com menos de 16 anos ele terminou. Ele pegou uma versão francesa, uma versão italiana, uma versão espanhola, juntou as 3, que eram línguas que ele tinha certo domínio, e então faz uma tradução por comparação, criando um Novo Testamento em português. Um trabalho lindo para um menino de 16 anos.
que infelizmente ele vai perder todo esse trabalho, porque ele manda na sequência, algum tempo depois, ele manda esses trabalhos ali de volta para a Europa para serem revisados, diagramados e impresso Bíblias, né? Já havia impressão, já havia o trabalho gráfico que tinha começado com Gutenberg em 1450, mas o que acontece? As pessoas perdem esses originais dele. Passam-se 10 anos naquela espera e nada aconteceu, porque quando ele vai apertar ali para saber, disseram que havia sumido. Inclusive, há uma certa lenda, que não há confirmação, que tenham se perdido já na ida, que houve um naufrágio, que aquilo lá não chegou nas mãos dos revisores, mas me parece mais uma desculpa deles do que uma realidade, né? Então ele continua, daí ele começa de novo, ele faz uma segunda versão do Novo Testamento, que ele termina em 1676. 1676 ele manda isso de novo para a Europa, e em 1681 voltam, 5 anos depois, voltam essas versões, esses exemplares. Mas tudo errado. Aqueles que fizeram o trabalho de revisão, de correção, fizeram uma série cometeram uma série de deslizes e falta de atenção, e aquilo voltou com uma qualidade péssima, que inclusive levou os seus superiores, né, da própria igreja, e ele mesmo, a não querer utilizar aquilo lá. Foram jogadas fora, as poucas que vieram foram jogadas no mar. Algumas exceções ficaram, algumas poucas, e uma delas, desses exemplares, hoje se encontra no Museu Britânico, lá na Inglaterra, lá em Londres, né, que mostra esse trabalho dele, que acabou não redundando em nada positivo por erros daqueles que ele confiou, certo? Então ele teve essas dificuldades, ele teve esses problemas. Quando ele era pastor, ele tinha uma coisa, ele ajudava, quando ele era pastor não, ele morreu pastor, né? Quando ele exercia a sua profissão, então a igreja ajudava pessoas pobres e humildes, pois ele obrigava aquelas pessoas a assistir os cultos. Vocês querem a ajuda da igreja? Vão aprender o que ela pensa, vão aprender o que Jesus ensinou. Né? Ele era bem calvinista mesmo, né? Muito forte. E ele continua nessa sanha. Ele, ali por volta de 1685, ele deixa de trabalhar diretamente como pároco, como pastor, e tem um trabalho ali mais de coordenação, quando ele começa então a trabalhar com mais afinco ainda as traduções, essas que chegaram até nós. Então, ele vai fazer uma terceira tradução do Novo Testamento, né? A primeira se perdeu, a segunda foi muito mal feita e também se perdeu os originais. Aí ele fez um outro e ele começa então a preparar a tradução do Velho Testamento. Então ele termina o Novo e ele vai até Ezequiel, capítulo 48, verso 31. Ezequiel 48, 31 é o último ponto, perdão, em que ele traduz. Nesse traduzir, a Bíblia nesse ponto, ele deixa um trabalho incompleto, porque ele falece em 1691 e de Ezequiel 48 para frente não havia nenhuma tradução. Os outros livros do Velho Testamento, eles vão ser traduzidos então por um amigo dele, por um pastor que conhecia bem o português, né? Apesar da origem holandesa. Holanda e Portugal, eles tinham um relacionamento político que através dos séculos se fortaleceu e também um relacionamento cultural, né? Muitos portugueses emigraram ali para a Holanda, especificamente até os judeus quando foram perseguidos ali na Península Ibérica, e outras famílias também. Mas então esse amigo dele que trabalhava com ele ali na Ásia, Jacobus van der Arke, ele terminou. Esse homem terminou a obra do seu amigo, honrou a firmeza, a dedicação, a coragem, a ousadia e a entrega que João Ferreira de Almeida tinha feito. E em 1694, a Bíblia, como nós conhecemos nas versões que estão aqui, salvo situações que foram corrigidas através dos séculos. Para você ter uma ideia, Jesus, na época dele, em português era Jesus, não tinha o S. Então, Moisés, por exemplo, tinha um Y. Palavras com fonema de F, utilizava-se o PH, entre outras tantas alterações que nós assistimos, que chegaram até o século XX, né? Eu nunca escrevi farmácia com PH, mas cheguei a ver placas antigas em PH, viu? Não estava pendurada, não estava guardada, mas para mostrar como é dinâmica a língua, né? Ela vai mudando. Então o que você lê hoje no século XXI não são as mesmas palavras, mas o conceito.
o Espírito, né? É aqui João Ferreira de Almeida recebeu do Espírito Santo para traduzir. É óbvio que tem advérbios, nós vamos encontrar pronomes que são semelhantes. Naquela época trabalhava com um pouco mais de pompa, principalmente na segunda pessoa. No entanto, essa tradução é a base do que milhares de brasileiros, portugueses que não são tantos protestantes, e outros protestantes que têm em Moçambique, que tem ali em Angola e que tem no Oeste Asiático, naquela região da Malásia, que ainda falam português como Goa, né? Utilizam o trabalho dele. Foi graças ao trabalho dele que esse povo tem uma Bíblia, preste atenção, que está entre as 3 melhores traduções que o mundo recebeu. Né? Isso dito pela boca de vários conhecedores profundos, né? Não é uma avaliação do pastor Marcelo, que tem uma pequena basezinha teológica e conhece um pouquinho da literatura bíblica, mas não teria eu autoridade para falar isso. Eu estou repassando para você aquilo que grandes estudiosos afirmam. Né? Em Goa, que é onde eu falei para você, que hoje pertence, acho que voltou a pertencer à Índia ou voltou a pertencer à China, porque é bem no meio ali, me parece, eles falam português. Um português bem diferente do que nós falamos aqui. Mas em Goa aconteceu algo para ele quando ele estava ali ainda. Ele trabalhava naquela região. Ele chegou um dia em Goa, ele chegou um dia na Índia, no território ali da Índia, para pregar para algumas aldeias onde já tinham passado ali alguns trabalhos cristãos, especificamente católicos. Quando ele chega lá, ele foi expulso a tapa e pescoção, porque os católicos, sabendo das visões do entendimento dele, fizeram desenhos do rosto dele, da face dele, e queimaram em praça pública aqueles desenhos e diziam então para os moradores daquela região: esse camarada vai vir falar de Jesus para você, mas ele é do inferno, ele é de Satanás. Então puseram ele para correr. Na sequência, em Goa, agora eu vou voltar para Goa, né? Eu estava passando por cima. Ele foi julgado na Inquisição Romana, aquela Inquisição que caçava aqueles que eles diziam que eram bruxos, que eram supersticiosos, e aqueles que pregavam a reforma protestante, aqueles que pregavam também o uso da Bíblia na língua das pessoas, e não só no latim. Eles fizeram vários julgamentos, muitas pessoas morreram. John Hus, por exemplo, uns 200 anos, quase 300 anos antes, teve uma morte por essa responsabilidade. E agora ele também está sendo acusado do mesmo crime, e ele foi condenado à morte. No entanto, as autoridades holandesas tiraram ele dali. E aí, depois de um trabalho de alguns anos naquela região ali, na Índia, e nessas possessões holandesas ali no sudoeste, no oeste asiático, né, ele volta para Jacarta, para a cidade de Batávia, que é aquela primeira que ele tinha chegado quando o menino ainda veio da Holanda. Né, saiu de Portugal para a Holanda e ali. E ali ele vai morrer em 1691, depois de cumprir um trabalho, uma obra linda como a que nós pudemos descobrir hoje. Né? Então é alguém que merece ser respeitado. E eu quero terminar esse momento dizendo para você como aconteceu para que essas traduções chegassem até nós, até hoje, até nós. Né? Vai ficar um pouquinho extenso nossa aula, mas eu peço a tua paciência, que é para você conhecer perfeitamente. Então, aos 16 anos, ele fez a primeira tradução do Novo Testamento, que não chegou até nós por vários problemas que eu já citei aqui. A segunda versão do Novo Testamento ficou pronta em 1676, publicada em 81, mas sem efeito nenhum, porque foi muito mal feito. A terceira versão do Novo Testamento e o Velho Testamento, que ele fez até Ezequiel 48, complementada por Jacobs, né, o pastor holandês, em 1694 essa obra fica pronta, 3 anos depois que ele já havia morrido. Em 1711, missionários dinamarqueses que trabalhavam naquela mesma região dele, precisando de um Novo Testamento em português, para trabalhar as pessoas que falavam português ali, como em Goa, encomendam a publicação do Novo Testamento dessa última versão que ele fez. E então em 1711 foi utilizado o Novo Testamento de João Ferreira de Almeida para evangelizar pessoas naquela região. Em 1752, então, essa Bíblia, nós estamos vendo aqui, 61 anos depois, é que a Bíblia completa dele, né, que foi completada pelo seu amigo, mas que tem a participação determinante dele, ela então é publicada inteira e utilizada ali no Oriente só, naquela região.
Nós vamos ter uma versão de João Ferreira de Almeida distribuída em Portugal e algumas cidades do Brasil em 1819, quando a Sociedade Bíblica Britânica e a Americana resolveram investir na divulgação da Palavra de Deus para esses países. E então foram feitas milhares de exemplares que foram distribuídos em Portugal e também no Brasil e em outros países de língua portuguesa. Quando é que popularizou um pouco mais essas traduções de João Ferreira de Almeida para nós? Quando os missionários presbiterianos, metodistas, batistas vieram ali na segunda metade do século XIX, a partir de 1850 eles começam a chegar, né? E os presbiterianos em 1859, os batistas, os primeiros ali por volta de 1870, né? Os pastores que abrem a igreja oficialmente aqui um pouco mais para frente, mas eles então utilizavam, quando queriam falar do evangelho para quem falava português, tinha que usar essas versões, que eram poucas ainda, mas foram se popularizando através dos anos. Por volta de 1985, 1990, houve uma abertura maior, o evangelho começou a ser pregado com muita força no Brasil, especificamente nas regiões sudeste, né? Sudeste, Minas, São Paulo, e Rio de Janeiro tivemos um crescimento tremendo, que se expandiu para todos os lugares, graças a Deus. O Centro-Oeste hoje também é uma parte do país muito fortemente, onde os evangélicos participam vivamente, né? E com a parte da população beirando já os 35%, se não 40%. E então essas traduções se popularizaram. Queridos, estamos chegando ao fim desse pequeno estudo, desse panorama sobre a vida de João Ferreira de Almeida. Um homem usado por Deus, um homem ungido por Deus, um homem fortalecido por Deus e pela ação do Espírito Santo, que com determinação, com coragem, com muitos obstáculos, mas foram muitos obstáculos durante a vida desse homem, né? Primeiro perdendo os pais, depois indo para um país distante, depois de ter que enfrentar uma viagem adolescente, o coração se aquecer com a obra, fazer uma tradução do Novo Testamento aos 16 anos, e tudo aquilo que ele viveu, como pastor, como diácono, ali como capelão que ele foi, um homem que escreveu outras obras, traduziu outras tantas, além da Bíblia, um homem muito usado por Deus, para que nós, brasileiros e de outras nacionalidades que falemos o português, tivéssemos acesso ao conhecimento. Conhecimento esse que é vital, segundo a palavra de Deus. Porque o povo, quando padece, padece por falta de conhecimento. E João Ferreira de Almeida foi um instrumento de Deus para que eu e você, que falamos a língua de Camões, possamos então não ter autoridade para dizer que nos falta informação. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, mas as nossas sinceras homenagens e o nosso carinho muito especial sobre João Ferreira de Almeida. Um daqueles que eu pus no meu cadernetinho, que eu vou, chegando no céu, eu vou querer dar um abraço e conversar com ele. Não sei se, como as línguas lá vai ser uma só, então eu vou me entender com ele. Mas porque se ele falasse o português do século XVII e eu do XXI, nós não íamos conseguir nem nos falar, né? Mas como lá vai ser uma língua só, com certeza poderei aprender, né? Conhecer coisas lindas que ele viveu, né? Eu tinha Davi, eu tenho Moisés, e tem a Eva também, que eu queria chegar perto dela e fazer umas perguntinhas, porque ela pôs a gente nessa roubada, né? E o próprio Adão também dá uma cutucadinha nele. Mas João Ferreira de Almeida está nessa lista dos que eu quero encontrar no céu e ter longos papos com ele, tá bom? Se você não dormiu, que bom. Se você dormiu, não tem problema não. Outro dia você assiste, né? E você que foi até o fim, que Deus te abençoe. E que traga para o teu coração a mesma alegria minha de conhecer a vida desse homem.